Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta incrível história de traição e justiça, peço que deixem o vosso gosto neste vídeo, se inscrevam no canal para não perderem nada e deixem um comentário com as vossas primeiras impressões. Agora, apertem os cintos, porque a história de Tomás e Margarida está prestes a começar. Um gosto de ruína. Tomás Vasconcelos, um homem no auge do seu jogo, com uma fortuna global ao alcance dos seus dedos, decidiu presentear a sua jovem amante com um fim de semana de luxo sem precedentes. Ele reservou a suíte presidencial no Grande Palácio dos Cisnes, o hotel de 5 estrelas mais exclusivo de Lisboa, um monumento ao poder e ao dinheiro antigo. Ele acreditava que tinha tudo planeado, uma escapadela perfeita, um segredo seguro dentro de paredes insonorizadas. Estava convencido de que a sua esposa, Margarida, uma mulher calada e obediente que ele via como um mero adorno da sua casa, não suspeitaria de nada. Mas ele cometeu um erro fatal, um colapso colossal de cálculo. Ele escolheu o hotel errado. Ele mergulhou nos braços da sua amante para um fim de semana de pecado, sem perceber que se dirigia diretamente ao coração do império da sua esposa e para a sua própria ruína espetacular. Tomás ajeitou o nó da sua gravata de seda. O seu reflexo olhava para ele do vidro polido do seu escritório de canto. 45 andares abaixo, a cidade estendia-se como uma placa de circuito, uma complexa rede de poder e dinheiro que ele, Tomás Vasconcelos, vice-presidente da Vasconcelos e Santos Capital, tinha dominado. Era um rei a inspecionar o seu domínio. O seu fato era feito à medida de um alfaiate da Avenida da Liberdade. O relógio no seu pulso era um Patek Philippe e o carro que o esperava lá embaixo era um Rolls Royce azul meia-noite. Não eram apenas posses, eram afirmações do seu sucesso, testemunhos da sua ascensão implacável. A sua vida era uma obra de arte meticulosamente curada. A sua cobertura na Avenida da República tinha aparecido em revistas de arquitetura. Os seus 2 filhos estudavam nos colégios privados mais exclusivos que o dinheiro podia comprar. E depois havia a sua esposa, Margarida, bonita, elegante, de uma boa família, embora ele sempre a considerasse em privado como dinheiro antigo, nova pobreza. Era a esposa perfeita de um alto executivo. Ela geria a casa com eficiência tranquila, organizava jantares impecáveis e nunca questionava as suas longas noites no escritório. Durante 15 anos tinha sido uma parte constante, previsível e, se fosse honesto consigo mesmo, bastante aborrecida da sua vida perfeita. Ele via-a como um ativo valioso, como uma ação de primeira classe que pagava dividendos confiáveis, embora pouco emocionantes. Uma discreta batida na porta de Mogno tirou-o do seu devaneio. «Entre», disse com uma voz suave e dominante. A porta abriu-se para revelar Júlia Moreira. Ela tinha 26 anos, com olhos cor de uísque e uma cascata de cabelo louro-mel que lhe caía sobre os ombros. Ela era uma analista júnior no departamento de fusões e aquisições, astuta o suficiente para ser interessante, mas não tão ambiciosa que fosse uma ameaça. Em todos os sentidos, ela era a antítese de Margarida. Onde Margarida era elegância clássica e reserva tranquila, Júlia era vibrante, exigente e fascinantemente transparente na sua admiração pelo seu poder e riqueza. Ela fechou a porta suavemente atrás de si, com um sorriso brincalhão nos lábios. «Tudo pronto para o fim de semana, chefe?» ronronou ela, inclinando-se sobre a sua secretária. O aroma do seu perfume caro, um presente dele, encheu o ar. «Tudo está perfeitamente arranjado», disse Tomás,
com um sorriso de autossatisfação nos lábios. Ele aproximou-se dela, colocando as mãos na sua cintura. A suíte presidencial no grande Palácio dos Cisnes, champanhe no gelo, um jantar privado na Safira e um fim de semana onde o teu único trabalho é desfrutar. Os olhos de Júlia arregalaram-se. O grande Palácio dos Cisnes, Tomás, esse lugar é lendário. Pensei que era impossível conseguir uma suíte lá com pouca antecedência. Para a maioria das pessoas, sim, disse ele, saboreando o olhar de espanto no rosto dela. Mas o nome Vasconcelos ainda abre portas, querida. Fiz um telefonema para o concierge, mencionei uma potencial conta corporativa e praticamente me estenderam o tapete vermelho. Senti uma familiar onda de orgulho. Este era o seu poder, a capacidade de dobrar o mundo à sua vontade com um único telefonema. Ele tinha dito a Margarida que estava a voar para Genebra para uma conferência bancária de emergência. Era a mentira perfeita, plausível, importante, e que exigia que ele estivesse completamente incomunicável. Ele até tinha embalado uma pasta com relatórios financeiros falsos, um teatro que ele achava divertido. Margarida tinha-lhe preparado a mala, como sempre fazia, com uma expressão plácida e sem fazer perguntas. Ela até lhe tinha lembrado para tomar o seu medicamento para a tensão arterial. A ironia era deliciosa. E a Margarida? Perguntou Júlia, a sua voz um sussurro suave, com um rasto de insegurança a toldar as suas feições. Tomás acenou com a mão com desdém. Acha que estarei a negociar com banqueiros suíços durante todo o fim de semana. Provavelmente estará ou a planear a sua agenda para a gala de caridade ou a discutir arranjos florais com o jardineiro. O mundo dela é pequeno, contido, ela não suspeitaria de nada. Ele realmente acreditava nisso. Margarida vivia numa gaiola dourada que ele tinha construído para ela. Ela tinha as suas obras de caridade, os seus almoços, o seu clube de leitura com outras esposas da alta sociedade. Ele financiava tudo, claro, dando-lhe uma generosa mesada que a mantinha confortável e, segundo ele, contente. Ele tinha se convencido de que a sua falta de ambição era um sinal de satisfação, não um sinal de algo oculto. Ela era uma relíquia, uma mulher bonita de uma época passada que não entendia o sangue e o suor da ambição moderna. Não tinha ideia de como funcionava o mundo real, o mundo que ele dominava. Achas que Tomás tem razão na sua percepção sobre Margarida? Ela é realmente tão ingênua como ele pensa? Comenta a tua opinião abaixo. Bom, suspirou Júlia, relaxando no seu abraço. Quero-te só para mim. Vais ter, prometeu ele, beijando-a profundamente. A emoção do ilícito, a pura audácia da situação era inebriante. Ele era Tomás Vasconcelos. Ele definia as regras. Este fim de semana não era apenas por prazer, era uma celebração do seu próprio estatuto intocável. Ele levava a sua amante para o hotel mais opulento da cidade, um lugar sinônimo da elite estabelecida, e fazia o mesmo debaixo do nariz da sua esposa. A pura arrogância do ato era metade da diversão. Enquanto abraçava Júlia, a imagem de Margarida a dobrar as suas camisas calmamente e a colocá-las na sua mala surgiu na sua mente. Sentiu um fugaz, quase imperceptível, pontada de algo que não era culpa, mas uma leve inquietação. Ele descartou-a instantaneamente. Era apenas o último vestígio de uma consciência convencional e já não lhe servia de nada. O Rolls Royce deslizou até parar silenciosamente sob o toldo de ferro forjado e vidro do grande Palácio dos Cisnes. Um porteiro vestido com um impecável uniforme verde escuro com dragonas douradas moveu-se com graça para abrir a porta de Tomás antes que este
se tivesse apercebido de que tinham chegado. "Bem-vindo ao grande palácio dos cisnes, Sr. Vasconcelos", disse o porteiro com um murmúrio respeitoso. Ele reconhecia Tomás, ou pelo menos reconhecia o carro e o fato. Isso era tudo o que importava. Tomás pisou o lancio de granito, sentindo a familiar sensação de chegada que vinha com a entrada em tal estabelecimento. Este era o seu habitat natural. Ele não era um hóspede ali. Era um membro da classe de pessoas para quem lugares como este foram construídos. Júlia saiu do outro lado, com os olhos arregalados, enquanto admirava a fachada do hotel, uma obra-prima da arquitetura, toda esculpida em calcário, grandes arcos e colunas imponentes. Sentiu-se momentaneamente oprimida, uma rapariga da província na terra dos gigantes. A Tomás, isso pareceu-lhe adorável. Ele pegou-lhe no braço, o seu toque firme e tranquilizador. "Tenta parecer que pertences aqui", sussurrou ele com um sorriso condescendente. A breve insegurança dela desvaneceu-se. Substituída por um brilho determinado nos seus olhos, ela levantou o queixo, apertou-lhe o braço e juntos caminharam através das portas giratórias de bronze. O hall era impressionante. Era uma catedral da riqueza. O teto elevava-se 3 andares, adornado com um colossal lustre de cristal que se dizia ter sido resgatado de um palácio francês. O ar era denso com aroma de lírios frescos e dinheiro antigo. Os sons abafados de conversas, o tilintar distante de copos do bar do hall e as notas suaves de um pianista ao vivo criavam uma sinfonia de refinada tranquilidade. Tomás dirigiu-se com confiança para o balcão principal. Uma longa e imponente barra de mogno polido. Uma mulher com um elegante coque e um sorriso acolhedor prestou-lhes imediatamente toda a sua atenção. "Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao grande palácio dos cisnes." Tomás Vasconcelos anunciou, colocando o seu cartão American Express Centurion negro sobre o balcão. "Tenho uma reserva para a suíte presidencial." O sorriso profissional da recepcionista não vacilou, mas Tomás viu um brilho de maior respeito nos seus olhos. A suíte presidencial não era apenas um quarto, era uma declaração. Estava reservada para a realeza, chefes de Estado e titãs da indústria. "Claro, Sr. Vasconcelos, estávamos à sua espera", disse enquanto os seus dedos dançavam sobre o teclado. "Está tudo em ordem. A sua bagagem será levada de imediato. Também tomamos a liberdade de arrefecer uma garrafa de Dom Perignon 2008 para a sua chegada." "Excelente!" disse Tomás com um aceno de desdém, o seu único agradecimento. Virou-se para Júlia, que estava a fazer o seu melhor para parecer despreocupada, mas não conseguia esconder o seu nervosismo. Ela estava subtilmente a tirar uma foto do lustre com o seu telemóvel. Ele baixou-lhe a mão suavemente. "Sem fotos, querida", sussurrou ele. "É de mau gosto. Não és uma turista." Ela corou um pouco, mas guardou o telemóvel. "Certo, desculpa, é que é incrível." Um empregado de hotel, um homem mais velho com as costas perfeitamente direitas e um comportamento discreto, apareceu ao lado deles. "Senhor Vasconcelos, se me seguir, eu o escoltarei até a sua suíte." Eles seguiram-no através do hall, os seus passos a ecoar suavemente no mármore. Passaram por hóspedes elegantemente vestidos e um exército silencioso de pessoal que parecia mover-se com um propósito silencioso e sincronizado. O elevador era uma caixa de joias com painéis de madeira e um luxuoso banco de veludo. À medida que subia, o empregado falou num tom baixo e respeitoso. "A suíte presidencial está localizada no piso da cobertura, senhor. Tem a sua própria chave de elevador
privada para discrição absoluta. Ele entregou a Tomás um pesado cartão-chave banhado a ouro. Terá um mordomo dedicado, o Sr. Oliveira, ao seu serviço 24 horas por dia. Ele já está à sua espera lá em cima. Muito bem, respondeu Tomás de forma brusca. As portas do elevador abriram-se diretamente para um hall privado. À sua frente havia portas duplas de madeira escura. O empregado abriu-as e afastou-se com um floreado. A suíte era ainda mais espetacular do que Tomás tinha imaginado. Era menos um quarto de hotel e mais uma extensa cobertura. A sala de estar tinha janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de 180 graus do horizonte da cidade. Num canto havia um piano de cauda, noutro um bar completamente abastecido. O mobiliário era uma mistura de peças antigas e modernas, todas estofadas em veludos e sedas em tons de creme, dourado e azul real. Júlia soltou um grito de espanto, largando o braço de Tomás e girando no centro da sala. Tomás, isto é maior do que todo o meu prédio de apartamentos. Ele riu, um som rico e autossatisfeito. Isto, querida, é como vive a outra metade. Não, espera. É como vive o outro 1%. O empregado deu-lhes um breve passeio pela sala de jantar formal, o escritório, o quarto principal com a sua cama de dossel e uma casa de banho que era um santuário de mármore, completa com sauna e banheira de hidromassagem, com vista para a cidade. Depois de o empregado ter sido generosamente gorjeta e se ter retirado, Tomás aproximou-se do bar e serviu 2 taças da garrafa de Dom Perignon. Entregou uma a Júlia, que estava de pé junto à grande janela, hipnotizada pela vista. Um brinde, disse ele, chocando a sua taça contra a dela. A um fim de semana perfeito. A nós, respondeu ela, os seus olhos a brilhar de adoração. Eles beberam um champanhe caro. Tomás sentia-se invencível. Tudo estava perfeito. Cada detalhe tinha sido gerido, cada contingência planeada. Nesta suíte, muito acima do mundo, ele era intocável. Tinha compartimentado com sucesso a sua vida. A esposa obediente na cobertura da Avenida da República. A amante excitante neste palácio no céu. Ele acreditava que tinha o controle total do seu universo. Não tinha como saber que um desses fios, um fio que ele tinha considerado cortado e esquecido há muito tempo, estava ligado aos alicerces do próprio edifício em que ele estava. O primeiro dia foi um turbilhão de perfeição hedonista. Eles pediram serviço de quartos de um menu que parecia não ter limites. Relaxaram em hobbies luxuosos e aproveitaram ao máximo as comodidades luxuosas da suíte. Tomás sentiu uma profunda satisfação. Tinha merecido. O estresse dos negócios, de milhares de milhões de euros, desapareceu perante tal conforto. Naquela noite, jantaram na Safira, o restaurante do hotel com 3 estrelas Michelin. O maître de cumprimentou Tomás pelo seu nome, sentando-os na melhor mesa da casa. A comida foi uma elaborada performance de arte culinária, um prato após o outro, cada um mais requintado do que o anterior. Tomás pediu um vinho que custava a renda mensal de Júlia e saboreou a forma como os olhos dela se arregalaram quando ele lhe disse o preço. Estava a exibir o seu poder para ela, e ela era a audiência perfeita. Ao longo da noite, ele deleitou-a com histórias dos seus triunfos corporativos, de negócios que tinha fechado e rivais que tinha esmagado. Pintou-se a si mesmo como um titã moderno, e ela ouviu atentamente, com a mão dela a descansar na sua coxa, por baixo da mesa. Ele sentiu-se mais potente, mais vivo do que em anos. Esta era a validação que ele ansiava, a adoração que a sua esposa Margarida nunca lhe tinha proporcionado.
A admiração de Margarida sempre tinha sido tranquila, discreta. Era a aprovação serena de uma parceira, não a adoração sem fôlego de uma devota. Na manhã seguinte, Tomás acordou tarde, o sol a entrar por uma abertura nas pesadas cortinas de seda. Júlia ainda estava a dormir. Ele levantou-se da cama, sentindo-se descansado e contente. Decidiu tomar um banho de vapor na casa de banho de mármore antes de pedir o pequeno almoço. Ao sair do chuveiro a vapor, pegou num dos hobbies de banho grossos e pesados que estavam pendurados num aquecedor. Era incrivelmente suave, feito do mais fino algodão egípcio. Vestiu e apertou o cinto. Foi então que ele reparou. Na lapela do hobby, bordado num sutil e elegante fio prateado, havia um monograma. Era um neme entrelaçado com um V. Ele franziu a testa, traçando as letras com o dedo. MV. O que significava isso? Lembrou-se vagamente do nome do gerente do hotel que lhe tinham mencionado. Duval. Talvez fosse por Marquês Duval, um toque da família fundadora do hotel. Parecia plausível. Este hotel estava imbuído da tradição europeia do velho mundo. Ainda assim, era um detalhe estranho e específico. Ele encolheu os ombros, era apenas um monograma. Voltou para a suíte principal com o hobby apertado e chamou o seu mordomo, o Sr. Oliveira, para lhe preparar o pequeno almoço. Enquanto esperava, os seus olhos vaguearam pela sala, notando agora os detalhes mais pequenos que lhe tinham escapado no seu espanto inicial. Reparou no papel de carta na secretária de Mogno, uma cartolina pesada de cor creme. Ele pegou numa folha. No canto superior, em relevo com a mesma caligrafia elegante do monograma, estavam as iniciais entrelaçadas. MV, uma leve e inidentificável inquietação, começou a agitar-se no fundo do seu estômago. Era como ouvir uma única nota desafinada numa sinfonia de resto perfeita. Quando o Sr. Oliveira chegou com um carrinho carregado com o seu pequeno almoço, salmão fumado, ovos mexidos com trufa, pastéis frescos e bules de prata de café, Tomás decidiu perguntar. Sr. Oliveira, começou ele tentando parecer casual. Estava a admirar a marca do hotel, estas iniciais, disse apontando para o papel de carta. MV é do fundador do hotel. O mordomo, um homem cujo rosto era uma máscara de discrição profissional, parou por uma fração de segundo. O monograma representa a propriedade, senhor. Tem sido a marca do hotel há muito tempo. A resposta foi educada, profissional, e não lhe disse absolutamente nada. A ligeira hesitação, no entanto, não passou despercebida a Tomás. Ele era um homem que lia as pessoas, que conseguia detetar um bluff numa mesa de sala de reuniões. O mordomo estava a ser evasivo. Percebo, disse Tomás, deixando o assunto, mas não conseguia esquecê-lo. Enquanto tomava o pequeno almoço, as letras ressoavam na sua mente. MV, a familiaridade era exasperante, picava-o na ponta da memória. Um nome ou um lugar que ele não conseguia captar totalmente. Ele pensou em Margarida. O seu nome de solteira era de Vilhena. Margarida de Vilhena. MV. O pensamento atingiu-o com a força de um golpe físico. De facto, ele pousou a sua chávena de café, com um estrondo. Não podia ser. Era uma coincidência absurda. A família dela tinha sido rica, sim. Mas tinham perdido a maior parte da sua fortuna às gerações. O pai dela, Guilherme, tinha sido um homem tranquilo e modesto, que tinha falecido há uma década, deixando a Margarida uma herança modesta, que, claro, Tomás tinha absorvido na sua própria carteira e gerido por ela. Ele lembrava-se de Guilherme como um cavalheiro de uma era passada, sempre a falar de padrões e legado, mas, aparentemente,
possuindo pouca substância real. Ele tinha sido o dono de alguns pequenos hotéis boutique, lembrou-se Tomás, mas nada na escala do grande palácio dos cisnes. Não era impossível. Um ridículo e paranoico salto de lógica. Devia haver centenas de nomes que encaixavam nessas iniciais. Maria Vasques, Manuel Vilar, todos muito mais prováveis. Olhou para Júlia, que estava felizmente a tirar uma foto ao seu prato de pequeno almoço. Ela estava alheia ao seu tormento interno. "Está tudo bem, Tomás? Pareces que viste um fantasma", disse ela, finalmente levantando o olhar do telemóvel. "Bem", espetou ele, o seu tom mais brusco do que pretendia, apenas a pensar nos mercados. Ele obrigou-se a relaxar. Estava a ser um idiota. Estava no auge de um fim de semana perfeito e estava a deixar que um estúpido monograma o assustasse. Ele era Tomás Vasconcelos. Ele estava no controlo. Este era o seu mundo, o seu hotel, o seu fim de semana. As iniciais eram uma coincidência, nada mais. Mas durante o resto do dia ele não conseguiu afastar a sensação de inquietação. Começou a ver o monograma por todo o lado, nas minúsculas pinças de açúcar de prata, no menu encadernado em couro para o serviço de quartos, no canto dos guardanapos de linho. Cada vez que o via, a imagem do rosto sereno da sua esposa passava na sua mente. A mulher que ele pensava conhecer tão bem. A mulher que ele tinha desdenhado como simples e previsível. A gaiola dourada que ele tinha construído para ela de repente parecia menos uma prisão e mais uma fortaleza, uma na qual ele nunca se tinha dado ao trabalho de olhar. O pensamento inquietante intrometeu-se, não convidado. E se ele não conhecesse a sua esposa de todo? Para a sua última noite, Tomás tinha planeado recriar a magia da primeira. Fez outra reserva na Safira, desta vez solicitando o menu de degustação do chefe com um emparelhamento de vinhos premium. Estava determinado a afastar a estranha paranoia que o perseguia desde a manhã. Afogaria a sua inquietação em borgonha de colheita e reafirmaria o seu controlo. Ele e Júlia vestiram-se. Ele usava um fato escuro feito à medida, e Júlia um deslumbrante vestido vermelho sem costas que ele lhe tinha comprado. Enquanto se olhavam em frente ao espelho, sentiu uma sensação de tranquilidade. Pareciam um casal poderoso. Eles pertenciam ali. O monograma era um fantasma, uma invenção de uma imaginação sobrecarregada de trabalho. Eles desceram para o restaurante. O elevador privado entregou-os mais uma vez ao mundo da elegância tranquila. O maître d', um francês polido chamado João Luís, cumprimentou-os com um sorriso ainda mais caloroso do que na noite anterior. Senhor Vasconcelos, um prazer recebê-lo de novo. A sua mesa está pronta. O chefe está muito entusiasmado por lhe apresentar o menu desta noite. Eles foram levados para o mesmo reservado. Tomás instalou-se no luxuoso veludo. O ambiente familiar confortou-o. Ele pediu uma garrafa de champanhe Krug para começar, um gesto de celebração destinado a banir as suas últimas e tolas ansiedades. Achas que Tomás vai conseguir esquecer as suas dúvidas e desfrutar da noite? Vota na nossa sondagem. E não te esqueças de gostar e subscrever se estás a gostar desta história. Sabes, disse Júlia, inclinando-se para a frente e pousando a mão sobre a dele. Este tem sido o fim de semana mais incrível da minha vida. Sinto-me como uma princesa. Tu mereces, disse Tomás, a sua confiança a regressar. Ele estava a ser ridículo. Esta era a sua vida. Ele fez com que isto acontecesse. Os primeiros pratos foram sublimes. Uma ostra delicada, seguida de vieiras seladas com uma espuma de citrinos. A conversa era leve e o riso de Júlia era como música,
dissipando as suas últimas preocupações. Ele estava prestes a levantar a sua taça para brindar ao futuro deles, quando notou uma mudança sutil na atmosfera do restaurante. Uma energia tranquila, uma onda de tensão, estava a espalhar-se a partir da entrada. O pessoal, geralmente a imagem do profissionalismo, parecia estar um pouco mais ereto. João Luís, o maître d', conferia num tom baixo e urgente com um homem de fato escuro que tinha um auricular de segurança. Tomás observou com suave curiosidade. Parece que um convidado importante está a chegar, comentou ele para Júlia. Um momento depois, João Luís começou a mover-se em direção à sua mesa. A sua expressão, uma máscara cuidadosamente construída de desculpa e deferência. Parecia profundamente desconfortável. Senhor Vasconcelos, começou com uma voz baixa, as minhas sinceras desculpas por esta interrupção. Há algum problema? Perguntou Tomás com um rasto de irritação na sua voz. Antes que João Luís pudesse responder, a fonte da comoção tornou-se clara. Um pequeno grupo de pessoas tinha entrado no restaurante e agora estavam parados perto da entrada, inspecionando a sala. À frente do grupo estava uma mulher. O sangue de Tomás gelou. A taça de champanhe na sua mão de repente pareceu pesada, os seus dedos dormentes. Era Margarida. Não era a Margarida que ele tinha deixado em casa, a mulher de cardigans de cachemira e pérolas. Esta era uma criatura completamente diferente. Ela usava um tailleur azul marinho incrivelmente elegante que acentuava a sua figura alta e esguia. O seu cabelo, normalmente num coque suave, estava penteado num corte liso e severo que emoldurava um rosto com uma expressão de calma gelada e absoluta autoridade. A sua única joia era um par de grandes brincos de diamantes que brilhavam como pedaços de gelo. Ela estava flanqueada por 2 homens. Um era um distinto cavalheiro mais velho, com cabelo prateado e olhos perspicazes, um homem que Tomás reconheceu com um sobressalto de horror, Dr. Antônio Guedes, o lendário e notoriamente implacável advogado corporativo que tinha sido um amigo próximo do pai de Margarida. O outro era o gerente-geral do hotel, um homem que Tomás reconheceu das fotos no folheto do hotel. Eles estavam ligeiramente atrás dela, como leais tenentes a acompanhar a sua general. Júlia, seguindo o olhar congelado de Tomás, virou-se. Tomás, quem é aquela? Tu conheces? Parece-se um pouco contigo. A sua voz apagou-se quando a realidade da situação começou a surgir nela. Os olhos de Margarida percorreram a sala, calma e metodicamente, antes de pousarem diretamente na sua mesa. Não havia surpresa no seu olhar, apenas um reconhecimento frio e deliberado. Era o olhar de um predador que finalmente tinha localizado a sua presa. O restaurante inteiro tinha ficado em silêncio. Os clientes estavam paralisados, com os garfos a meio caminho das suas bocas. O único som era o suave tilintar dos saltos de Margarida no chão de mármore, enquanto ela começava a caminhar em direção a eles. Foi a caminhada mais longa da vida de Tomás. Cada passo ressoava no silêncio cavernoso, um rufar de tambor a marcar os segundos, até que o seu mundo se desmoronasse. A sua mente acelerava a tentar formar uma mentira, uma explicação, uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As paredes cuidadosamente construídas da sua vida dupla não estavam apenas a rachar. Estavam a ser vaporizadas diante dos seus próprios olhos. Ele olhou para Júlia, cujo rosto tinha ficado pálido, o seu sorriso de lábios vermelhos congelado numa carranca de terror. Olhou para os outros clientes, os seus rostos uma mistura de curiosidade e pena.
e depois olhou novamente para a sua esposa, que agora estava a apenas alguns metros de distância. Nos olhos dela, ele não viu a esposa magoada que poderia ter esperado. Viu uma estranha. Viu uma rainha que tinha vindo reclamar o seu trono, e soube com uma certeza que o gelou até aos ossos que ele não passava de um intruso no reino dela. Margarida parou na sua mesa. Não olhou para Júlia. A sua atenção completa, fria e indivisa, estava em Tomás. O aroma do seu perfume, uma fragrância sutil e cara que ele não sentia há anos, chegou até ele. Era afiada e limpa como o ar de inverno. Tomás, disse ela. A sua voz era perfeitamente nivelada, desprovida de emoção. Era a voz que ela usava quando dava instruções ao pessoal, tranquila e final. Acho que estás no meu lugar. A declaração pairou no ar, uma obra-prima de duplo sentido. Tomás olhou para ela com a boca seca. Sentia 100 pares de olhos sobre ele. O personagem cuidadosamente curado de Tomás Vasconcelos, o mestre do universo, estava a partir-se como vidro barato. Margarida, gaguejou, a sua mente um quadro em branco de pânico. O quê? O que estás a fazer aqui? Pensei que estavas em Lisboa. A gala de caridade. Um pequeno sorriso sem humor pousou nos seus lábios. Cancelei. Algo mais importante exigiu a minha atenção. O seu olhar finalmente pousou em Júlia, um olhar rápido e desdenhoso que analisou o vestido caro e a expressão aterrorizada. Ela olhou para ela não como uma rival, mas como se olharia para um móvel que está fora do lugar. E vejo que trouxeste um convidado. Júlia encolheu-se no seu assento, olhando para Tomás com olhos suplicantes e aterrorizados. Abriu a boca para dizer algo, mas não saíram palavras. Margarida voltou a sua atenção para Tomás. Devo dizer, Tomás, que estou impressionada. A suíte presidencial, a Safira. Tens um gosto caro. É um consolo saber que aprecias o negócio de família. O negócio de família... As palavras atingiram-o como um golpe físico, ligando os terríveis pontos que o tinham atormentado durante todo o dia. O monograma M.V. Margarida de Vilhena. Eu não percebo, conseguiu ele dizer, embora a verdade estivesse a embater nele com a força de um tsunami. Deixa-me esclarecer para ti, disse Margarida, baixando ligeiramente a voz, tornando-se ainda mais precisa, cada palavra uma lâmina cuidadosamente afiada. O meu pai, Guilherme de Vilhena, fundou o grupo de hotéis Vilhena há 60 anos. O seu primeiro hotel foi uma pequena pousada no campo, mas ele era um homem brilhante. Construiu um império peça por peça. O grande Palácio dos Cisnes foi a sua obra-prima, a sua joia da coroa. Quando ele morreu, ele deixou-me a mim toda a sua participação de controlo. Tudo. Durante 10 anos, continuou, eu permiti que um conselho de curadores, escolhido a dedo pelo meu pai, gerisse as operações diárias da empresa. Eu preferia uma vida tranquila, queria criar os meus filhos, queria ser uma esposa, confiava que o mundo que o meu pai construiu estava em boas mãos e confiava no meu marido. Os seus olhos cravaram-se nele e pela primeira vez ele viu um vislumbre da imensa dor que lhe tinha causado, mas foi imediatamente suprimida, substituída por uma vontade de aço. Mas recentemente decidi que era a altura de assumir um papel mais ativo. A partir da última segunda-feira, na reunião anual de acionistas, dissolvi o conselho de curadores e assumi a minha legítima posição. Eu sou a única presidente do grupo de hotéis Vilhena, que é dono deste hotel e de outros 117 em todo o mundo.
O monograma que tens visto por todo o lado não significa Marquês Duval, significa Margarida de Vilhena. Bem-vindo ao meu hotel, Tomás. O silêncio na sala foi absoluto. Tomás sentiu o sangue a escoar do seu rosto. Ele não era um rei num território conquistado. Era um tolo que tinha dado uma festa na Toca do Leão, sem saber que o leão estava em casa. Margarida então dirigiu o seu olhar de aço para Júlia. Menina Moreira, não é? Júlia acenou com a cabeça, a tremer. É analista na Vasconcelos e Santos Capital, creio. Dormir com um vice-presidente sênior, o seu superior direto, é uma violação flagrante da cláusula de ética da sua empresa, sem mencionar uma grande falta de juízo. Considere o seu emprego terminado. O Dr. Guedes já contactou o chefe de recursos humanos da sua empresa e o seu conselho de administração. Não se incomode em ir ao escritório na segunda-feira. Júlia soltou um pequeno grito sufocado. O seu fim de semana de sonho tinha se transformado num pesadelo que acabava com a sua carreira. Finalmente, Margarida voltou-se para o homem com quem estava casada há 15 anos. Quanto a ti, Tomás, as nossas contas bancárias conjuntas, que contêm os fundos fiduciários da minha família, que tu tão generosamente te ofereceste a gerir para mim, foram congeladas. Os cadeados da cobertura na Avenida da República foram trocados. Os teus pertences estão a ser embalados enquanto falamos e serão enviados para o teu escritório. Não te incomodes em ir para casa. Já não és bem-vindo lá. Ela meteu a mão na sua clutch e tirou um único documento, colocando-o sobre a mesa entre o prato de Tomás e a sua taça de vinho. Estes são os papéis do divórcio elaborados pelo Dr. Guedes. Os meus termos não são negociáveis. Vais ver que eu tenho documentado meticulosamente as tuas indiscrições durante os últimos 3 anos. Tu vais assiná-los, vais sair sem nada mais do que a roupa que tens vestida, e nunca mais verás os nossos filhos sem o meu consentimento expresso e supervisionado. Se lutares contra mim, usarei todo o peso dos meus recursos para destruir não só a tua carreira, mas o teu próprio nome. Vou garantir que o nome Vasconcelos seja sinônimo de humilhação e fracasso em todos os círculos financeiros do mundo. Sou clara? Tomás só conseguia olhar para ela sem palavras. A mulher que ele tinha menosprezado, subestimado e desdenhado como um objeto decorativo, acabava de desmantelar sistematicamente toda a sua vida em menos de 3 minutos num fórum público com a precisão fria de um cirurgião. Com isso, ela virou-se. João Luís, disse ela ao maître D, que estava perto, pálido e rígido. Por favor, garanta que o convidado do Sr. Vasconcelos seja escoltado para fora das instalações e apresente ao Sr. Vasconcelos a conta da sua estadia, completa. Ele pagará com o seu cartão pessoal. Ela deu a Tomás um último olhar demorado. Era um olhar de finalidade, de um capítulo antigo a fechar-se e um novo a começar. Não havia ódio nele, apenas uma profunda e arrepiante indiferença. Depois, flanqueada pelo seu advogado e pelo gerente do hotel, a presidente Margarida de Vilhena virou-se e saiu do restaurante, a sua postura perfeita. O seu controlo era absoluto, deixando para trás as ruínas fumegantes da vida que ela acabara de incinerar. Durante um longo momento após a partida de Margarida, Tomás permaneceu paralisado, uma estátua de choque e humilhação. O silêncio no restaurante foi finalmente quebrado por um soluço abafado de Júlia. Ela empurrou a sua cadeira para trás, o seu rosto uma confusão de rímel escorrido e descrença. O meu emprego, sussurrou ela, olhando para Tomás como se o visse pela primeira vez, não como um titã da indústria,
mas como o arquiteto da sua ruína. Tu disseste que estava tudo sob controlo. Eu pensei que estava, balbuciou ele as palavras, sentindo-se como cinzas na boca. 2 seguranças discretos, mas firmes, materializaram-se na sua mesa. João Luiz, o maître d', aproximou-se do seu rosto, uma máscara de arrependimento profissional. Menina, disse ele suavemente a Júlia, se fosse tão amável de nos acompanhar. Júlia olhou freneticamente para os seguranças e para Tomás, mas ele não lhe ofereceu ajuda. Ele nem conseguia olhar nos olhos dela. Humilhada, ela agarrou a sua pequena mala de mão e deixou-se levar. O seu vestido vermelho, uma mancha de vergonha contra os tons suaves do restaurante. No momento em que ela se foi, João Luiz colocou uma pasta de couro com a conta sobre a mesa. A sua conta, Sr. Vasconcelos. Tomás olhou para ela. Abriu-a desajeitadamente. O valor era astronômico. A suíte, o serviço de quartos, os vinhos de colheita, os menus de degustação do chefe. Era uma soma que faria a maioria das pessoas ofegar, mas para ele deveria ter sido trivial. Ele tirou a sua carteira, as suas mãos a tremer ligeiramente. Entregou a João Luiz o American Express negro. Aqui. O maître d' regressou um minuto depois, a sua expressão ainda mais dolorida. As minhas desculpas, Sr. Vasconcelos. O cartão foi recusado. O quê? Bufou Tomás. Isso é impossível. Passe-o novamente. Fizemos isso, senhor. 3 vezes. Parece que a conta foi suspensa. Claro. As contas conjuntas. Margarida não só as tinha congelado. Ela provavelmente tinha cancelado os seus cartões suplementares. Ele procurou outro cartão, um Visa corporativo. Tente com este. João Luiz regressou de novo, abanando a cabeça ligeiramente. Também recusado, senhor. O sangue subiu ao rosto de Tomás. Os outros clientes já não fingiam não olhar. Os seus sussurros eram um murmúrio baixo de julgamento. Ele já não era um deles. Era o entretenimento da noite. Isto é ridículo. Deve haver um erro, bradava Tomás, a sua voz a subir. O gerente-geral, o mesmo homem que tinha flanqueado Margarida, aproximou-se da mesa. O seu comportamento já não era diferente. Era frio, oficial. Sr. Vasconcelos talvez tenha outro método de pagamento. Caso contrário, teremos de considerar isto um assunto de roubo de serviços e envolver as autoridades. A ameaça pairou no ar, densa e sufocante. Tomás Vasconcelos, um homem que movia milhares de milhões de euros antes do pequeno almoço, não conseguia pagar a conta do seu hotel. A humilhação era absoluta. Ele não tinha dinheiro vivo, nem cartões a funcionar. Estava preso. Senhor Vasconcelos, disse o advogado Dr. Guedes com a sua voz como cascalho, a senhora de Vilhena ofereceu-se gentilmente para pagar a sua conta. Será deduzido de qualquer acordo mínimo que possa ter esperado no seu divórcio. Considere-o o último presente dela para si. Ele deslizou os papéis do divórcio para mais perto de Tomás. Sugiro que os assine, agora. Derrotado, Tomás pegou na caneta. A sua assinatura, geralmente um traço ousado e seguro, era um rabisco trêmulo e patético. Ele tinha sido completa e totalmente superado. Agora, disse o gerente-geral com uma voz dura, tem 10 minutos para recolher os seus pertences e abandonar as instalações. A segurança irá acompanhá-lo. A caminhada da vergonha do restaurante, através do grande hall e até ao elevador, foi insuportável. Cada olhar de um hóspede, cada olhar de um membro do pessoal,
parecia um golpe físico. A deferência e o respeito tinham desaparecido, substituídos pelo desprezo e pela fria indiferença. Na suíte, as suas coisas já tinham sido atiradas ao acaso para a sua mala por um mordomo com cara de pedra. 10 minutos depois, Tomás Vasconcelos estava de pé no lancio em frente ao grande Palácio dos Cisnes, no mesmo lugar onde tinha chegado a sentir-se como um rei, apenas 24 horas antes. O porteiro que o tinha cumprimentado tão calorosamente agora olhava diretamente através dele. O seu Rolls Royce tinha desaparecido, rebocado, presumiu, já que estava registrado em nome de Margarida. Começou a chuviscar, uma chuva fria e miserável. Ele tentou chamar um Uber, mas a sua aplicação estava ligada aos seus cartões cancelados. Ele ficou ali, um homem num fato de 1.000 euros, com um telemóvel inútil e uma carteira vazia, enquanto táxis e limusinas passavam a zunir. Estava encalhado. Ele começou a caminhar, a chuva miúda a ensopar o casaco do seu fato. Não tinha para onde ir. A sua casa já não era sua. O seu escritório seria um lugar de vergonha. Os seus amigos, ele sabia, ficariam do lado do poder e do dinheiro antigo. Ficariam do lado de Margarida de Vilhena. As notícias desta espetacular humilhação viajariam através dos seus círculos à velocidade da luz. Ele encontrou um telefone público e usou as poucas moedas que tinha no bolso para ligar para o seu único aliado restante, um sócio júnior na sua empresa, chamado Vasco. Vasco, sou o Tomás. Estou com problemas, um verdadeiro desastre. Ele tentou explicar, mas a sua história saiu como um divagar incoerente e aterrorizado. Vasco ouviu, e quando Tomás terminou, houve uma longa pausa. Tomás, disse Vasco com uma voz tensa, eu acabei de receber um e-mail do Conselho de Administração. É sobre ti. Estão a convocar uma reunião de emergência na segunda-feira de manhã. Tomás, eles estão a invocar a cláusula de moral. O advogado de Margarida enviou-lhes um dossiê completo, fotos, extratos bancários, tudo. Vão despedir-te. O receptor escapou dos dedos dormentes de Tomás, atingindo o metal da cabine do telefone público. Acabou. Tudo. Numa única noite, ele tinha perdido a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua amante, o seu emprego e a sua fortuna. Margarida não só o tinha derrotado, ela tinha-o apagado. Ele levantou o olhar para a suíte reluzente da cobertura do grande Palácio dos Cisnes, um farol de poder, no alto da cidade. Ele tinha voado demasiado perto do sol, sem perceber que o sol era a sua esposa. E agora ele estava em queda livre, sem um chão à vista. 6 meses depois, o mundo tinha seguido em frente e Tomás Vasconcelos tinha ficado para trás. O nome, que outrora inspirava respeito no mundo das finanças, era agora um sussurro de aviso, uma história de fantasma contada a jovens ambiciosos sobre os perigos da arrogância. Como Margarida tinha prometido, a sua vitória não foi apenas uma derrota para ele, foi um apagamento total e completo. A reunião de emergência do Conselho de Administração, na Vasconcelos e Santos Capital, tinha sido uma formalidade, uma execução rápida e clínica. O seu escritório foi desocupado antes que ele tivesse a oportunidade de processar o seu despedimento. A cláusula de moral, uma peça de jargão corporativo a que ele nunca tinha dado uma segunda hipótese, tinha se tornado a guilhotina que o separou da obra da sua vida. A sua nova realidade era um sufocante manto de anonimato e fracasso. A cobertura da Avenida da República foi substituída por um terceiro andar num bairro distante. A vista da cidade foi substituída por uma única janela suja que dava para uma parede de tijolos.
Ele vendeu o Patek Philippe, depois os botões de punho, depois a coleção de arte de que se tinha orgulhado. Cada venda, uma pequena morte que desgastava o homem que ele costumava ser, até que apenas restou um casco vazio. Agora ele trabalhava numa pequena e anônima empresa de serviços financeiros, um nome tão genérico que era insultuoso. O seu escritório de canto era um cubículo apertado sob o brilho das luzes fluorescentes. Ele, que outrora movia os mercados com um único telefonema, agora passava os seus dias a realizar entrada de dados e verificações de conformidade que lhe entorpeciam a mente. O seu chefe era um homem 15 anos mais novo do que ele, um recém-licenciado presunçoso e ambicioso que tratava Tomás com um desprezo mal disfarçado, plenamente consciente de quem ele costumava ser e a desfrutar da sua queda em desgraça. Por vezes ele via mulheres jovens no escritório, brilhantes e ansiosas, que lhe lembravam Júlia, e sentia uma onda de ressentimento. Não era remorso pela sua carreira arruinada, mas raiva porque os seus apetites o tinham levado até ali. As suas noites eram o pior. A profunda solidão era uma presença física no seu pequeno apartamento. Ele tentou ligar para velhos amigos, os homens com quem tinha partilhado charutos e uísque de 100 anos. As chamadas ficaram sem resposta. Os poucos que atenderam foram breves e frios. Ele era um fardo, um leproso social. Já não era um membro do clube. Era apenas um homem num apartamento barato, atormentado pelo fantasma da sua antiga vida, a autopiedade, um veneno que ele bebia todas as noites. Enquanto Tomás se afundava na lama da sua própria criação, Margarida estava a ascender. Ao assumir o seu papel como presidente do grupo de hotéis Vilhena, ela não era apenas competente, era formidável. Os anos de observação tranquila, de ser subestimada e desdenhada, tinham-na forjado numa líder astuta e determinada. Ela viu coisas que o antigo conselho de administração tinha ignorado. Uma tarde, na sala de reuniões principal, no andar de cima da Torre Vilhena, ela estava a apresentar a sua proposta estrela, a Iniciativa Verde Vilhena. Era um plano de milhares de milhões de euros para tornar toda a cadeia hoteleira neutra em carbono. Um membro do conselho, um homem chamado Gerardo, pigarreou com condescendência. Margarida, com o devido respeito, isto é um sentimento nobre, mas os números são idealistas. O investimento inicial irá reduzir as nossas margens de lucro durante anos. Os nossos acionistas esperam dividendos, não sinais de virtude. Margarida não se intimidou. Ela encontrou o olhar dele com os seus olhos tranquilos e firmes. Obrigada, Gerardo. Valorizo a tua perspectiva tradicional. A palavra tradicional foi dita com precisão cirúrgica, fazendo-a soar como sinônimo de obsoleto. Ela clicou num botão e o ecrã atrás dela encheu-se de gráficos e projeções de dados. O que chamas de sinal de virtude, Gerardo, eu chamo de preparação para o futuro. A nossa demografia-chave, os viajantes com menos de 40 anos, está a tomar cada vez mais decisões baseadas na ética corporativa e na sustentabilidade. Isto não é uma despesa. É um investimento na relevância da nossa marca para os próximos 50 anos. As minhas projeções mostram que, embora vejamos uma queda de 5% nos lucros líquidos durante os primeiros 18 meses, a imprensa positiva, o aumento da lealdade à marca e os incentivos fiscais do governo levarão a um crescimento projetado de 15% na cota de mercado em 5 anos. Não seremos apenas uma marca de luxo, seremos a marca de luxo ética. Ela fez uma pausa, deixando as suas palavras serem assimiladas. O meu pai construiu esta empresa sobre a qualidade e o legado.
Este é o legado para o século XXI. A moção mantém-se. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Gerardo afundou-se na sua cadeira, derrotado. Do canto, Dr. Guedes observava, com um raro sorriso de orgulho no seu rosto. A titã adormecida tinha acordado. A sua nova vida não estava apenas na sala de reuniões. A cobertura da Avenida da República, outrora um frio showroom para o sucesso de Tomás, tinha se transformado. Agora era um lar cheio de calor e riso. Ela estava lá para os seus filhos, verdadeiramente presente pela primeira vez. Ela ajudava com os trabalhos de casa, assistia às peças de teatro escolares e tinha longas conversas sobre as suas esperanças e medos. Estava a descobrir a alegria nos pequenos momentos reais que tinha perdido enquanto desempenhava o papel da esposa corporativa, perfeita. Ela não era apenas uma presidente, ela era uma mãe, uma líder, uma pessoa completa que finalmente vivia a sua própria vida nos seus próprios termos. Uma fria tarde de outono, Tomás caminhava para casa vindo da estação de metrô, a gola do seu casaco fino levantada contra um vento gelado. A cidade, que outrora se sentiu como o seu reino, agora parecia estranha e hostil. Ele parou numa banca de jornais, o brilho das revistas em forte contraste com o pavimento cinzento. E ali estava ela. O seu rosto estava na capa da revista Economia em Negócios. Era uma fotografia deslumbrante. Margarida estava de pé na varanda da suíte presidencial do grande Palácio dos Cisnes, a sua suíte. As luzes da cidade brilhavam atrás dela como um tapete de diamantes aos seus pés. Ela olhava diretamente para a câmara com uma expressão de poder sereno e confiança inabalável no seu rosto. O título era uma coroação. Margarida de Vilhena, como a herdeira silenciosa reinventou um império global. A sua mão tremeu enquanto pagava a revista. De volta ao silêncio opressor do seu apartamento, ele sentou-se sob a única lâmpada fraca e leu o artigo. Era uma hagiografia, um tributo brilhante ao seu gênio. Detalhava as suas iniciativas de sustentabilidade, as suas astutas aquisições de cadeias de hotéis boutique, o seu programa de participação nos lucros para os funcionários. Citava rivais da indústria que expressavam a sua admiração a contragosto. Depois chegou à parte sobre a sua vida pessoal. Após um divórcio amigável do seu ex-marido, lia-se: de Vilhena tem-se concentrado nos seus filhos e no seu papel como líder transformadora na indústria hoteleira, provando que um novo capítulo pode ser o mais gratificante. Divórcio amigável? As palavras provocaram uma gargalhada seca e áspera na sua garganta. Ele não era um vilão na história dela. Ele nem sequer era uma nota de rodapé. Era um erro de digitação que tinha sido corrigido. Um detalhe inconveniente completamente apagado da narrativa. Ele deixou que a revista lhe escapasse dos dedos. Caiu no chão, com o rosto triunfante de Margarida a olhar para ele. Ele nunca a tinha visto realmente. Tinha olhado para ela todos os dias durante 15 anos e só tinha visto um reflexo do seu próprio sucesso, um acessório passivo e bonito. Ele não tinha conseguido ver a mente perspicaz, o coração paciente e o núcleo de aço dos Vilhena, que corria nas suas veias. Ele tinha pensado que era o mestre do seu universo, um sol em torno do qual tudo girava. Mas ele tinha sido apenas uma lua menor a orbitar uma estrela. E tinha sido tolo o suficiente para pensar que a sua própria luz fraca era a fonte de todo o poder. Ele levantou-se e caminhou até a janela, a olhar para a parede de tijolos escura e implacável que era o seu horizonte. Imaginou-a de pé no seu escritório, no topo da Torre Vilhena,
a olhar para a extensão interminável e brilhante da cidade. Uma cidade que agora era dela para conquistar. No alto, um novo amanhecer tinha surgido para Margarida de Vilhena, brilhante, cheio de promessas. Para Tomás Vasconcelos, deixado na escuridão lá embaixo, era um anoitecer permanente e profundamente merecido. Tomás Vasconcelos aprendeu a lição mais difícil de todas. A pessoa que mais subestimas pode ser a que tem todas as cartas. Ele viu a sua esposa como uma parte da decoração da sua vida perfeita, apenas para descobrir que ela era a dona de todo o edifício. E ele não passava de um hóspede temporário que se tinha demorado mais do que devia. A história de Margarida é um poderoso lembrete de que a força nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a força silenciosa e paciente que espera pelo momento perfeito para reclamar o seu poder. É um relato de justiça, empoderamento e as espetaculares consequências da traição. Se ficaste cativado pela incrível jornada de Margarida, de parceira silenciosa a presidente, certifica-te de que gostas deste vídeo para mostrar o teu apoio. O que achaste da queda espantosa de Tomás? Deixa-nos saber os teus pensamentos nos comentários abaixo. Partilha esta história com alguém que adore uma história de vingança épica e empoderamento. E o mais importante, se quiseres mais histórias emocionantes como esta, não te esqueças de subscrever o nosso canal e clicar no sino de notificação para nunca perderes uma atualização. Obrigada!